News apresenta Prosa Cultural. Um bate-papo sobre cultura, artes visuais, teatro, cinema, conversas sobre o cenário artístico e cultural do estado do Ceará. Convidados, design, dança e muito mais. Prosa Cultural. Com Wilma Farias e Maiara Angel. Boa tarde, queridos internautas, ouvintes, telespectadores da Rádio Ceará News. Eu sou Maiara Angel Oliveira e está começando mais um Prosa Cultural. Prosa Cultural, que é o nosso programa aqui da Rádio Ceará News, onde nós falamos sobre cultura local, cearense, de Fortaleza. Nossa proposta é sempre prosear, conversar com quem faz cultura no Ceará. Nós estamos no ar de segunda a quinta, às 17 horas. E todo dia nós temos uma conversa diferente sobre artes visuais, teatro, dança, cinema, fotografia, literatura, design, música e muitas outras linguagens. Apresentação, eu, Maiara Angel Oliveira, Wilma Farias, produção de conteúdo Wilma Farias e a operação, eu também. Will, olá, tudo bom? Olá, Mai. Olá, gente, boa tarde. Obrigada por estarem aqui com a gente. Hoje nós estamos aqui com um convidado chamado Raimundo Moreira. Olá, Raimundo, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. O Raimundo, ele é historiador e especialista em arte e educação. Há mais de 25 anos, ele é diretor artístico da companhia Prisma de Artes. Isso. E também é diretor e produtor do grupo de contação de histórias Era Uma Vez. Isso. E também é coordenador do Festival Popular de Teatro de Fortaleza. Que já está batendo na porta aí. Exatamente. E o Raimundo hoje veio conversar com a gente sobre um tema Valeu-me Deus. Desculpa, gente. Hoje o Raimundo veio conversar com a gente sobre literatura. Isso. E a quinta caravana da leitura e do autor cearense que está acontecendo a partir desse mês de setembro até dezembro. E, Raimundo, fala sobre essa caravana, porque assim, literatura e leitura é um tema que é tão importante e pouco se discute sobre ele. Esse hábito de leitura ainda é um desafio. Aqui no Brasil, pelo menos, a gente sabe que aos trancos e barrancos vai se expandindo esse hábito. Que teve uma análise, né, do projeto Retratos da Leitura no Brasil, que foi feito no ano de 2015, e que nessa pesquisa se fala que apenas 56% da população tem esse hábito de ler um livro ou comprar um livro. E aí você vem com essa caravana de leitura e do autor cearense, que é um gesto de propagar um pouco a leitura. Então, fala um pouco sobre a caravana, sobre as propostas que vocês têm. Então, caravana como algo em movimento, né? Uhum. E a gente está há 5 anos nessa estrada, né, querendo quebrar um pouco do bloqueio dessa relação da nossa cidade com a leitura, né? A gente sabe que só percebe a dificuldade disso quando a gente olha que na nossa cidade tem mais farmácia do que livraria. Então alguém quase... é quase esquina, e cada esquina você vê uma farmácia, mas você vê que as livrarias... Cada cruzamento são 4 farmácias, uma de cada lado. Exatamente. Assim. De cores, chamarizes e tudo mais. E as livrarias sofrem, né? A gente sabe Sim. que há uma dificuldade no mundo editorial, né? De publicações, de novas livrarias, porque o mercado é muito caro, porque dizem que comprar um livro é muito caro, mas... Sim. No Brasil o livro é caro. Às vezes 2 cervejas é mais caro do que um livro. Então, realmente uma questão de opção. E, infelizmente, ainda na América Latina, o nosso país é o que menos lê, né? Você vê países menores, bem menores do que o nosso, Uruguai, Argentina. O percentual de gente que lê é lá para cima, e nós... E o nosso ainda engatinha. Engatinhando ainda. Mas, assim, o Caravana, a perspectiva é de tentar fazer a parte dele, né? É um projeto de circulação literária que trabalha exclusivamente com autores cearenses para criar, de fato, essa aproximação do leitor com o autor, né?
A gente ainda tem, principalmente os mais novos, tem a ideia, as crianças, né, que é o público específico do Caravana, ter esse distanciamento ainda do leitor e do autor, então é algo muito distante, ou alguém que já morreu, que não existe mais. Então, essa ideia de aproximação através do projeto do Caravana da Leitura. Então, é um projeto de circulação literária. E nesses 5 anos a gente começou fazendo por Fortaleza, então fez alguns bairros de Fortaleza, depois a gente foi para a região metropolitana, e agora a gente está começando a desbravar o interior do estado nessa perspectiva de também chegar ao interior, que ainda é mais difícil, né? Está se espalhando, né, pelo Ceará. Isso, essa é a ideia, né? E tentar levar o conhecimento desses autores cearenses. A gente tem fortalecido essa ideia, a gente funciona mais ou menos em 2 etapas. A primeira etapa, a gente faz uma visita no município, né? Geralmente a gente trabalha com uma escola parceira, que serão através desses alunos que os livros serão estimulados para a leitura. A gente sabe que cada escola, muitas vezes, tem o seu próprio projeto de literatura, né, de leitura, né, incentiva a leitura, então a gente não vai inventar a roda, não é a ideia de inventar a roda, é fazer a roda girar. E a gente apresenta os livros daquele autor através de uma pequena capacitação que a gente faz, né, para contação de história, que é o veículo que a gente acha que é mais rápido, atinge melhor os alunos, né, através da contação de histórias. E depois dessa capacitação, a gente deixa um kit de livros nessa escola. Os professores trabalham durante 20 a 30 dias e depois o autor daquele livro não, ele vai à escola, né, fazer um bate-papo com esses alunos, falar um pouco da obra dele, de como é que foi, para criar essa relação de proximidade. Então, é o que chama de culminância, né? Primeiro apresenta e depois a gente vai fazer uma visita que acontece durante uma manhã literária, de rodas de leitura, né, oficinas de trabalhos manuais, coisas lúdicas que tem essa relação com a literatura. E no final a gente tem um bate-papo com o autor, faz uma roda de conversa que é muito legal. Quem são os autores? Pelo que você fala, são autores mais contemporâneos. São. É mais uma introdução à literatura cearense contemporânea. Contemporânea, isso. Quem são? Esse ano a gente está trabalhando com 4 autores, né, basicamente. E assim, a gente tem mantido um número de autores fixos, né, que são entre 4 e 5, né, autores. E também que tem uma relação com a literatura para a infância, via de regra. Então, de tanto a gente pega alguém do cordel, que é o Rochinol do Rinaré, né, um grande poeta aqui, nosso cearense. A gente tem o Almir Mota, que também é um autor de livro infantil, já publicou o Bode Ioiô e outros livros de literatura infantil também. A gente tem a Fabiana Guimarães, também, que escreve tanto poesia quanto livro infantil. E esse ano a gente vai trabalhar com a Júlia também, né, que é uma autora nova, que esse ano a gente está nessa perspectiva de pegar alguns autores já experientes e sempre trazer um autor novo, né, para essa roda de circulação literária, para as pessoas também conhecerem que não são só as pessoas mais idosas, mas as pessoas novas também já escrevem hoje cada vez mais cedo, a gente tem gente escrevendo. Às vezes escreve escondido, não tem muita coragem de mostrar para todo mundo. Como a gente tinha aqueles cadernos pequenos que escrevia as poesias da gente escondido, né? Sim. Os nossos diários. Agora esses diários estão sendo publicados, né? Sim. Nessas temáticas que você fala de literatura infantil, tem algum tema específico que vocês escolhem para abordar? Ou é algo mais... Não, são temas totalmente livres, abertos, né? Que realmente suscita essa fantasia da criança, né? Então são livros que têm uma boa publicação, que tem boas imagens, que tem bons conteúdos, mas não necessariamente direcionado a um tema específico. É o processo criativo do autor, ele tem o repertório de livros, né, de 5 a 17 livros publicados, e a gente trabalha um pouco falando desse vasto conteúdo que eles têm, independente de ter um tema ou não, entendeu? É bem aberto. Então é mais a produção dele de geral do que um tema específico, né? Um tema determinado. O máximo que a gente pode ver são estilos, né? Procurar fazer alguns estilos diferentes. A Fabiana também trabalha com poesia, né? Sim. Já o Almir trabalha mais com prosa, né? E o Rochinol trabalha mais com literatura de cordel. Então tem um pouco dessa diversidade, né? Mas não necessariamente seja uma diversidade temática também. Sim, entendi.
E com isso, ela é específica esse ano para o interior do estado. Não vai acontecer nenhum tipo de atividade Em Fortaleza. Não, é mais esse ano ela... É tanto que o tema dela é interiorização, né? A Quinta Caravana, ela tem esse perfil específico de acontecer no interior, em cidades do interior. Né? Alguns mais perto da região metropolitana e outros mais distantes. A gente vai desde São Gonçalo, né, que foi a cidade que eu fui hoje fazer a primeira sensibilização de apresentação do autor do Rouxinol do Rinaré. Sim. Estive lá na escola e a gente vai até Icó, né, que já é a cidade mais distante, né? Sim. Icó, Senador Pompeu. Né? Exato. Eu ia te perguntar qual era o percurso de vocês. Então a gente vai começar, que assim, no mês de setembro e começo de outubro acontecerão essas visitas que eu te falei, né, de sensibilização e apresentação da obra do autor. E novembro e começo de dezembro começa o que a gente chama as culminâncias, que é a ida dos autores aos municípios, aquelas escolas que receberam os livros. Então, nosso roteiro é São Gonçalo do Amarante, aí depois Morrinhos, aí depois de Morrinhos a gente vai para Jijoca, Senador Pompeu e Oroz. Termina em Oroz. É. Dá um pulo lá em Oroz. Certo. E aí, essas atividades são oficinas literárias? Como são essas oficinas? Como é que acontece? A gente, nessas cidades que são mais distantes, a gente chega no dia anterior, né, prepara o espaço, geralmente acontece na quadra da escola, né, ou se não tem uma quadra, tem uma praça ao lado da escola, e a gente começa de manhã cedo, 7 horas, a gente tem mais ou menos umas 4 turmas, são 4 oficinas que a gente tem, chama de oficinas lúdicas e literárias, então a gente tem desde roda de leitura, né, a gente faz uma roda de leitura incentivando a leitura dos autores que a gente está trabalhando. A gente também faz trabalho com desenho, né? Para a criança também ver um pouco dessa ilustração, né? Sim. Porque a gente sabe que o ilustrador e o que escreve são coautores. A gente também tem oficina de malabares, né? E também oficina de trabalhos manuais. Fazer pompom, bichinhos, como se fosse coisinhas que ajudassem na ilustração do livro também. São oficinas, eu chamo de oficinas lúdicas literárias. Sim. Isso na primeira parte da manhã. Né, de 7h30 até 9h15. Aí tem o intervalo do lanche, e aí quando eles voltam do lanche, a gente faz uma grande roda com todo mundo para, na verdade, a gente receber o autor. Aí o autor tem um bate-papo de pergunta e resposta, as crianças têm curiosidade de saber sobre como é que aconteceu o processo daquela pessoa até de ser um autor, né, um escritor. E aí depois a gente encerra com um espetáculo de contação de histórias, né? Então, que dura, na verdade, essa primeira parte da manhã do auto. A gente tem aqui algumas imagens das edições anteriores. Sim. Que aconteceram em cidades diferentes. Sim. Né? Quer dizer, em cidades não, em pontos diferentes de Fortaleza. E alguns pontos da região metropolitana. Isso. Quais são os bairros de Fortaleza que aconteceram? Já aconteceu no Dias Macedo, no Alvoroene, no Curió, no Curió não, Messejana, Barroso, João 23, acho que foi esses bairros, né? Aí na região metropolitana, praticamente todos. Caucaia, Maranguape, a outra, Maracanaú, aquele da Serra de Pacatuba também né? Acho que é. Sim. Acho que esses já aconteceram também. Sim. E aí tem muita gente. É uma festa. Eu queria, assim, te pedir para que tu falasse mais das experiências mesmo, das edições anteriores. Sim. Das diferenças que você percebe, da aceitação, de Sim. como são as relações com as crianças, porque eu vejo que são mais crianças. Sim. Então é uma forma de lidar diferente. Sim. Geralmente quando o projeto chega na sua segunda fase, né, que é a culminância, né, porque a primeira parte a gente não participa muito assim diretamente com o aluno, com as escolas, porque a gente faz a primeira capacitação para os professores, né? Então a gente tem a relação com os professores. Então vocês têm todo uma pré-produção para ter uma formação com os professores das escolas. Como se fosse preparar o caminho para eles, entendeu? Certo. Então, como a gente trabalha também com narrativa para criança, contação de histórias, a gente,
o livro é esse, o autor é esse, como é que é trabalhar esse livro com a criança, né? É um trabalho mesmo de preparação para aquele acervo que eles vão receber, né? Sim. E aí, no segundo momento, que é o momento mais efusivo. Então, a gente teve momentos lindos de as crianças estarem... Elas ler um livro e não acreditar, mas ele vem mesmo na minha escola, Ai, ele que vai estar legal. aqui na minha escola. Porque isso é muito especial. Para eles Para uma criança, assim, porque, assim, o que é a leitura, principalmente para uma criança, para um adolescente, para nós adultos também, mas acho que para criança isso é mais intenso, que mais impactante. você sim. lida muito com o imaginário, Sim. é muita imaginação e você quer conhecer aquela pessoa que escreveu isso e que te levou para um outro mundo, uma outra realidade. Sim. E isso é um momento único, especial demais. Acho que a gente percebe muito isso quando o autor chega na escola, que você vê as crianças todas ouriçadas, querendo saber. Então, como algumas vezes, quando é o Almir, às vezes eu também uso o chapéu, né? E o Almir gosta muito de usar chapéu. Então, quando chega alguém na escola, como eles não tinham olhado bem a foto, aí começa, é aquele, Sim. não, quem é? E aquela alegria toda de ver realmente aquela pessoa que ele viu aquelas histórias escritas no papel, Sim. então eles estão ali na frente deles, então é uma alegria enorme. E além disso, produz uma aproximação e torna aquilo mais real, tipo, Sim. possível. Tipo, olha, ele escreveu, ele está aqui, eu posso escrever também. Sim, essa é uma pergunta que geralmente surge para eles, que é como eles começaram a escrever, o que é que inspira, né, o que eles têm como inspiração para escrever, qual é o primeiro que eles escreveram, Sim. né? Alguns até dizem, olha, eu também escrevo poesia, Aí né? mostra. Aí mostra. Então, tem sido bem prazeroso ver essa reação da criança quando ela sente essa proximidade com alguém que ela vê no livro, que agora ela está vendo ao vivo. Sim, né? E isso é importante, porque ativa essa potencialidade criativa Sim. da criança. Sim. Eu tenho uma pergunta para fazer. Opa! Eu vou me meter aqui um pouquinho na entrevista. Pergunta. Raimundo, como é que surgiu a ideia do projeto de vocês? Porque analisando aqui as imagens e escutando você contar a história sobre todo esse percurso itinerante, tipo, qual foi a necessidade? Vocês estavam em um projeto específico, já existia alguma coisa e vocês desenvolveram em cima disso? Vocês também têm apoio? Como é que vocês conseguem desenvolver esse caminho itinerante? Certo, vamos lá. Eu tenho uma trajetória também ligada à pedagogia. Então, eu sou professor de história, mas também fui professor por mais de 15 anos, né, numa escola chamada Escola Waldorf Michael. Que Tem uma abordagem bem tem uma abordagem interessante, bem interessante, que educacional. por sinal hoje vai ter um show com o Jorge Vecilo, né, lá no Teatro do Rio Mar, para arrecadar recursos, porque a escola ganhou um terreno, ela vai construir um prédio maior, porque a demanda está sendo bem legal agora. Ela é uma associação pedagógica, e nessa escola eu sempre trabalhei com criança e tinha essa relação de contar histórias, né, de ler com os meus alunos, né, e isso foi me tornando, e quando eu moro no Dias Macedo, no Dias Macedo, que é o bairro que eu nasci, me criei e moro até hoje, então eu conheço as escolas do meu bairro, sei das dificuldades das escolas públicas. Sim. E quando eu ensinava história e filosofia nessas escolas, né, eu via que as crianças não tinham tanto hábito de leitura, né, e que elas gostavam de ouvir histórias. E isso foi me motivando a pensar numa ideia, mas se a gente pudesse reunir esses autores, levar para essas crianças para motivá-los mais à leitura. E aí eu escrevi um projeto, coloquei no Mecenato Estadual, então esse é um projeto apoiado pela Secretaria de Cultura, através da lei do Mecenato Estadual, e tem um aporte financeiro da Enel, Sim, né? é só a gente explicar um pouco do que é o mecenato. Que o mecenato, ele é um edital lançado pelo governo, e nesse edital é como se fosse uma mini lei Rouanet, que você consegue, eu não esqueci a palavra, me ajude, captar recursos sem ter impostos para aquela empresa que vai te patrocinar. Na Então verdade, tu consegue... é o ICMS, é pelo exatamente. ICMS. Então cada empresa paga o seu ICMS, que é o imposto estadual. Aí Em vez de ela pagar esse imposto, ela reverte esse valor em financiamento para a cultura. cultura. E aí o imposto dela é deduzido. Exatamente. É isso como funciona o mecenato. E Mecenato. esse projeto, ele está sendo realizado Através do Mecenato Estadual. do Mecenato Estadual.
Certo. E aí esse mecenato, esse projeto que sustenta essa ideia de você circular, né? Como a gente tem poucos projetos de circulação literária, Sim. né? Acho que por isso que ele tem sido elogiado, é um projeto que tem sido um carinho muito grande. E é um para vocês. projeto que está há 5 anos. Exatamente. Tem um tempo bom, considerar. É uma criança. Exatamente. Está nessa faixa dos 5 anos ainda, saindo da primeira infância. Descobrindo o mundo. Isso. Então tem a ver, então surgiu daí essa ideia da minha atividade como pedagogo, poder, através das minhas habilidades como pedagogo e como artista, poder proporcionar a outras crianças de escolas públicas, né? Porque eu trabalho, essa é uma escola, apesar de uma associação sem fins lucrativos, é uma escola que tem mensalidade, né? E as crianças de escolas públicas, elas ainda têm esse pouco tempo de apto para a leitura, né? Apesar de a gente ter, nesses últimos anos, melhorado um pouco a educação aqui no Ceará, mas ainda a distância é enorme para o que tem para fazer ainda. Com certeza. É isso aí. A gente pode continuar mostrando as imagens, porque a gente não mostrou, ou mostramos todas? Mostrei, mas vou mostrar de novo. É porque ele estava bom que ele comentando pode falar um pouquinho. sobre as ali experiências, e aí a gente a cortou. Fabiana Guimarães, né? Inclusive, só um lembrete, né? A gente tá online tanto no nosso site, no aplicativo. Quem tá só escutando a gente, não tá assistindo pelo Facebook, pode conferir depois. A live fica disponível na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube. Legal. Tá, essa é a Fabiana Essa Guimarães. é a Fabiana Guimarães, eu não me lembro qual a cidade, que eu sou ruim de memória, né? De cidade, né? A próxima. Essa da também Renda numa sala, Vermelha. numa biblioteca também. Eles aí estão numa oficina de pompom, né? Que a gente A quer oficina de pompom para fazer a oficina lúdica, como se fosse um bichinho de um livro que a gente lê também, né? Sim. Porque mexe com esse imaginário mais tátil. Isso. E sempre tem muitas crianças, o pátio fica lotado de crianças dessa expectativa de conversar com o autor. Muitas vezes eles anotam as perguntinhas, vem enroladinho no papel para perguntar. E depois a festa para bater as fotos. É uma loucura para bater foto, todo mundo quer bater foto com eles, com os autores. É muito legal. Vocês têm algum tipo de estrutura de apresentação? Por exemplo, apresenta o livro, conta história. Tipo, tem algum tipo de estrutura, um roteiro a ser seguido no dia dessas apresentações, não? No dia dessas atividades, aí o roteiro é mesmo as oficinas literárias que acontecem, e depois dessas oficinas literárias, um bate-papo, onde eles perguntam e o autor responde sobre a obra e sobre a vida do autor também. Sim. Esse é um roteiro, mais ou menos. Depois a gente tem atividade de contação de história. Não veio nenhuma fotinha, né? Contação de história. Não veio. Não veio. Era isso que eu ia perguntar sobre a contação de história. Tipo, vocês utilizam alguns artifícios ou é só realmente corpo e voz? Não, a gente usa alguns elementos que chama de elementos cênicos também, né? Nós Sim. utilizamos, mas a gente tenta fortalecer a narrativa. Legal. Né? A história é mais importante do que os, Sim. do que Porque os elementos. Os artifícios, Como né? você falou no início, vocês valorizam muito mais esse lugar da contação de histórias. Sim. Né? Então é um acesso à leitura de uma forma Através da também contação de história. teatral. Isso. Que é também algo que é muito próprio do seu trabalho. Sim. Porque, na verdade, assim que eu... Aliás, assim não. Em paralelo com esse meu trabalho em pedagogia, eu ajudei a criar um grupo de narrativa, chama-se Era Uma Vez, né? Sim. E era com esse trabalho que eu fui também apresentando em escolas, né? Também é um motivador dessa criação do projeto do Caravana, né? Sim. E aí, nessa relação de proximidade com a narrativa, é que a gente percebe que é muito potente o trabalho com contação de histórias. Sim. Não é só uma moda, entendeu? Também às vezes tem muito mania de pegar uma coisa que é legal e transforma isso numa moda sem muita consistência. Então, realmente é uma responsabilidade contar histórias, né? É uma coisa que você tem que fomentar para os pais, desligar mais o celular, né? E olhar mais no olho da criança. Estar mais presente. Estar mais presente, né? E aí eu acredito que pela narrativa, pela contação de história, você pode fortalecer não só a leitura, mas a própria construção da criança como ser humano, entendeu? Porque também é uma outra forma de você acessar aquele conteúdo que está ali. Porque não é só você pegar um livro, você ler as letrinhas, as palavras e tal, e ficar na sua imaginação. É uma outra experiência
e que ela acaba se tornando coletiva também. Sim. E gera outros tipos de interação. Sim. Por isso que contar história é algo muito forte, né? Sim. É uma relação de proximidade, de afeto com o outro, né? Uhum. E a gente percebe que as crianças de hoje têm essa ausência do afeto, a ausência do outro, né? E a contação de história vem exatamente para suprir, né, como alimento para isso. Sim, é uma interatividade. Então, quando você vê alguém que olha para a criança e diz, era uma vez, pronto, ali você já abriu um portal onde você pode fazer com que ela caminhe com você nessa sua imaginação e você permite embarcar em outras viagens que só a narrativa tem esse poder de fazer, Sim. nada mais. A televisão tem os seus poderes, o cinema tem o seu, o teatro, mas a força da narrativa, a força da palavra, ele ainda é essencial. A força do contato entre pessoas ainda é o que deveria nos unir, né? Deveria nos unir muito mais, assim, porque olho no olho nada substitui. Não, nada. Nada mesmo. Então o Caravana tem essa responsabilidade de cuidar disso, de falar sobre isso, né? Através dessa circulação que a gente faz para fortalecer essa leitura para a criança através de contar histórias. É isso aí, bacana. Continuando, tanto nessa questão da leitura e também da teatralidade, que é algo que você desenvolve tanto na Caravana como no projeto Era Uma Vez. Você também tem um grupo chamado Prisma que também trabalha nessa mesma lógica. E ele existe há bastante tempo, ó. Desde 1985. É um tempinho, né? Sim. A Companhia Prisma de Artes é uma grande parte de mim, né? Uhum. Então, eu sou cofundador do grupo com outras pessoas e desde a criação do grupo, né, a gente também criou esse grupo lá no bairro onde eu moro até hoje, que é no Dias Macedo. E esse grupo também, além do teatro, ele foi durante muito tempo responsável por várias atividades na comunidade, né? Então a gente tem um bloco de pré-carnaval, né, que a gente sai pelo bairro. A gente teve durante muito tempo, na Semana Santa, a encenação da Paixão de Cristo. E depois a gente também tem um grupo junino de quadrilha por mais de 25 anos, né? E também a gente fez reisado no final do ano. Então era uma atividade atrás da outra feita pela companhia. E quando a gente começou a investir mais no teatro, a primeira coisa que nos fortaleceu é fazer teatro para a criança. Então, uma boa parte do nosso repertório teatral tem essa relação com o público infantil. Sim. Tanto que o nosso mais recente espetáculo, Putz, a Menina que Buscava o Sol, né, o espetáculo vai estar dia 17 de outubro no Teatro Zé de Alencar, às 14h30, né? Estejam todos convidados, quem estiver por Fortaleza por aqui. Sim. É gratuito, é no dia do aniversário do Teatro Zé de Alencar, né? Porque todo dia 17 tem uma programação de aniversário do teatro. Então a Companhia Prisma de Artes tem essa relação também com o público infantil, com esses espetáculos que a gente faz de repertório, né? Alguns são autorais, né? A gente tem alguém que escreve também no grupo, e outros não são de autores que escrevem para teatro. Então a gente tem esse lado forte também, porque a gente acredita que a gente deve fortalecer esse público infantil, que serão as pessoas que irão assistir teatro lá na frente, né? Porque a concorrência é muito grande com cinema, com show musical, então a gente precisa renovar esse público infantil para poder ter adultos assistindo teatro. Sim. E também vocês têm outros programas de incentivo à leitura? Dentro da companhia? Sim. Não, o mais forte é o Caravana, né? A gente faz também rodas de leitura, né? Saraus literários, mas o mais forte que a gente apoia e aproxima é o Caravana da Leitura, né? Certo. E quem são as outras pessoas que fazem parte do projeto? Então, atualmente, do projeto Caravana? Sim. Bom, primeiro da companhia. Na companhia nós somos 6. É eu, a Luizete Carvalho, a Luísla Carvalho, a Brenda Luiz, o Célio Silva e a Gal Saldanha. Nós somos 6. Né? Éramos 6 e somos 6. No Caravana nós somos 7. Nós somos eu, a Luizete, a Luísla, a Gal Saldanha. Às vezes o Célio ajuda, né? Nós temos uma fotógrafa, que é a Lili Rodrigues, né? E nós temos mais alguém na produção, que às vezes é a Brenda, às vezes é outra pessoa que a gente convida para trabalhar nessa produção também. Geralmente são 7 ou 6 ou num ou no outro projeto.
Certo. São todas essas pessoas juntas e misturadas. Juntas e misturadas numa só. Certo. A gente vai seguindo aqui com o nosso programa para falar dos nossos alencarinos em destaque. Todo o programa a gente fala de algum cearense que se destacou nessa linguagem que estamos discutindo e que hoje é a literatura. Sim. E hoje nós vamos falar sobre a Raquel de Queiroz, Mai. Exatamente. Hoje a gente vai falar sobre um nome importantíssimo da cidade, que tem muitos lugares aí, né, em homenagem, tem muitos festivais também. A gente vai falar sobre Raquel de Queiroz. Vou colocar aqui a foto dela para vocês, para quem não conhece ainda, né, ou para quem quer rememorar esse rostinho lindo, conhecido aí dos livros de história, de literatura e língua portuguesa. Maravilhosa. Adoro Raquel. Raquel de Queiroz realizou uma vasta obra, né, escreveu romances, contos e crônicas, com destaque para a ficção social nordestina. Além disso, escreveu literatura infanto-juvenil, antologias e peças de teatro. Nasceu em Fortaleza em 17 de novembro de 1910. Filha do bacharel em Direito Daniel de Queiroz e da professora Clotilde Franklin de Queiroz. Cresceu na fazenda do Junco, propriedade da família no grupo de Quixadá, no sertão cearense, onde recebeu a educação intelectual dada pela mãe. Com 20 anos, em 1930, publica o seu primeiro romance, O 15. Nessa obra, a escritora retrata a seca de 1915 no Nordeste do país e a realidade dos retirantes nordestinos. A obra recebeu o prêmio da Fundação Graça Aranha. Em 1927, após uma publicação com o pseudônimo de Rita de Queiroz, no Jornal do Ceará, Raquel foi convidada para colaborar nesse jornal. Nele, começa a publicar diversas crônicas e trabalhar como repórter. É isso aí. E em 1992, ela escreveu o romance Memorial de Maria Moura, o qual lhe conferiu o prêmio Camões. Ela foi uma cronista emérita, publicou mais de 2.000 crônicas. No campo da literatura infantil, ela escreveu o livro O Menino Mágico, a pedido de Lúcia Benedetti. E o livro surgiu a partir das histórias que ela inventava para os netos. Muito legal. E dentre essas atividades, destacavam-se também a de tradutora, com cerca de 40 volumes traduzidos para o português. A Raquel também foi membro do Conselho Federal de Cultura desde a sua fundação em 1967 até sua extinção em 1989. Participou da 21ª sessão da Assembleia Geral da ONU em 1966, onde serviu como delegada do Brasil, trabalhando especialmente na Comissão dos Direitos do Homem. Em 1988, iniciou sua colaboração semanal no jornal Estado de São Paulo e no Diário de Pernambuco. Raquel ela recebeu diversos prêmios, e dentre eles o Prêmio Nacional de Literatura de Brasília, para o conjunto de obras dela de 1980. Ela faleceu aos 92 anos e em 4 de novembro de 2003, no Rio de Janeiro. A Raquel de Queiroz foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras no ano de 1977. E dada a importância dela para a literatura nacional, em 2003 foi inaugurado o Centro Cultural Raquel de Queiroz, na cidade de Quixadá, que foi a cidade onde ela viveu uma parte da vida dela. E também é possível encontrar uma estátua homenageando-a na Praça dos Leões, lá no centro. E essa estátua foi realizada em 2005 para homenageá-la. É isso aí. E o nosso próximo bloco agora é sobre algumas dicas, né? A gente vai falar um pouco sobre... Como a gente está falando de literatura, a gente sempre dá dicas de acordo com a linguagem que a gente está falando. A primeira é para a Biblioteca Comunitária Livro Livre Curió. Na biblioteca não tem cadastro, ela não estipula prazo para leitura, não tem horário de funcionamento e estão sempre de portas abertas a todos e todas que desejam visitá-las. Também recebe doações de livros de literatura. É uma iniciativa do produtor Thales Azigon, também realiza saraus e aluga CDs e DVDs. Para quem quiser conhecer essa biblioteca super diferentona, né, vamos dizer assim, deve ser aquariana ela. Talvez. Ela fica na rua George Sosa, número 109, no bairro Curió. E tem uma página aqui no Facebook, que é o Livro Livre Curió. O Thales, que é um
verdadeiro ativista da literatura aqui na cidade. Batalhador mesmo. Ele sempre está envolvido em projetos que valorizam realmente a leitura. Ele também tem uma posição política também muito forte de você levar isso para a periferia da cidade, entendeu? Porque às vezes a gente sabe que essa região de cá, mais ligada pro Benfica, pro lado da Aldeota, tem essa acessibilidade um pouco mais fácil, né? É verdade. Mas lá na periferia, pô, só tem medo de bala e bala e mais bala, e acho que a livraria vem também. Essas livrarias comunitárias têm esse papel também de ocupação de um espaço de arte e cultura, né, ligado à literatura, né, para que jovens e crianças tenham essa percepção, acesso para um outro mundo, entendeu? E o detalhe dessa biblioteca, porque a biblioteca ela é recente, ela iniciou esse ano, eu venho acompanhando os passinhos que ela dá assim, pelas redes. Sim. E uma dessas características é justo isso, é deixar esse acesso mais livre para a leitura, para o livro. Então as pessoas podem chegar, pegar o livro, não tem esse prazo regrado, justo para que de algum modo esse livro seja seu por um momento. Sim. E enfim, vamos seguindo. Porque geralmente a gente tem aquela ideia de biblioteca, né? E é uma de regrinha. algo mais hermético, mais não pode fazer barulho, não sei o quê. Essa pequena burocracia que existe. E eu acho que uma biblioteca livre é muito legal. Exatamente, é livre, já diz o nome. E seguindo, nós temos algumas bibliotecas aqui na cidade, mas dentre elas vamos destacar a Biblioteca Inspiração Nordestina, que é um serviço oferecido pelo Centro Cultural Banco do Nordeste de Fortaleza. E no CCBNB tem um acervo composto de cerca de 7.000 títulos que conta com literatura mundial, literatura brasileira, também com livros acadêmicos, revistas, quadrinhos, literatura para crianças e entre outros tipos. E nessa biblioteca, em especial, enfatiza mais os autores nordestinos. Que legal. Isso é bacana. E bem como também no acervo é possível encontrar mapas, jornais, revistas, dicionários, enciclopédias gerais e específicas e também DVDs. A biblioteca ela conta com um acervo muito rico de filmes em DVDs de diversos gêneros, passando pelo drama, o romance, a comédia, também musicais. E é possível, na biblioteca, você assistir os filmes lá, você pode reservar. E também tem salas de estudos, tanto individuais como estudos em grupo. O que é bem bacana oferecer esse espaço também, que as pessoas possam estudar. Sim. E o horário de funcionamento é de terça a sábado, de 10 às 19 horas. O CCBNB ele fica na Rua Condideu, número 560, no centro. Realmente é um espaço que propicia muito essa relação com o estudar. Eu me lembro muito bem que quando o prédio era ali perto do Tribunal de Justiça, né? Quando a gente começou pelo BNB, é uma das primeiras bibliotecas que eu achava legal de ir, de que sempre tinha coisas novas, né? As pessoas lá estudando, muito. Né? E é um espaço muito legal, né? É uma pena que acho que depois que fui lá para Condô deu uma dificultada. Deu uma pequena caídazinha, no serviço, né? assim. Mas, assim, eu tenho muitas memórias do CCBNB, porque, principalmente da biblioteca, eu passei uma parte da minha adolescência indo para lá passar as tardes. Sim. E então era muito legal, assim. Pra mim, eu adorava. Ficava lá vendo vários livros. Tinha aquelas saletinhas que você exatamente. entrava pra assistir os filmes. As salas pra você poder assistir filmes. Então, eu tenho muita memória afetiva da minha adolescência nessa biblioteca em específico. Inclusive, me preparei para o vestibular lá em alguns momentos. Não, também lá, acho que é afetivo também pra mim, né? Porque a gente começou nossos primeiros trabalhos de narrativa para criança aconteceu dentro de programas que tinha lá no BNB, né? Sim. Tinha sempre, antes do teatro, né, que era o ato compacto, sempre estava cheio de gente. Aí tinha também a apresentação de contação de história que era dentro da biblioteca, né? Que era bem legal. Exatamente.
A gente continuando aqui nas nossas dicas, é possível também encontrar na cidade de Fortaleza clubes de leitura, que tem vários, sempre incentivando aí, tentando. E é legal, porque forma um coletivo de trocas e aí você aprende muito mais. Sim. E nós vamos indicar 2, mas existem vários e vocês podem pesquisar, se você tiver algum também para indicar. O Clube do Livro, Confraria de Leitura, da Escola Municipal, Jornalista Demócrito do Mar. Esse Clube do Livro acontece no bairro do Canindezinho. É Duma? Acho que é Duma. É do Jornal Povo, É do né? jornal. Duma fala Duma, tudo bem. Tá. Fica no bairro do Canindezinho. Acontecem reuniões semanais, realizadas sempre às sextas-feiras, das 7h30 às 9h e também das 13h30 às 15h. Então, tem 2 horários aí possíveis. E o clube tem quase 21 anos de existência. Nossa. Incrível. Funciona na escola Jornalista Demócrito Duma. E além dessa leitura compartilhada, também é possível fazer empréstimos de livros para alunos, os pais dos alunos e também os avós. Legal, né? Ampliação da rede. Exatamente. Bacana. E fica na Avenida Euclides Paulino Barroso, número 2477. Para você aí que mora pela região do Canindezinho, é uma boa opção para ir visitar. E quem quiser saber mais informações, pode ligar para o número 987174539. Vou repetir. 987174539. E também tem um grupo de leitura chamado Leia Mulheres Fortaleza, que é um projeto nacional, na verdade, e que tem pessoas que se articulam aqui na cidade, que tem o objetivo de ler somente escritoras. E elas abordam tanto escritoras nacionais como escritoras estrangeiras. E o grupo se reúne sempre no último sábado de cada mês, às 19h, na Livraria Cultura. A Livraria Cultura, ela fica ali na Galeria Varanda Mall, na Avenida Dom Luiz, número 1010. Quem não sabe, é ali na esquina com a Vigílio Távora. Vigílio Távora, exatamente. Antiga Estados Unidos. Antiga Estados Unidos. Eita, que fazia tempo que eu não escutava essa, viu? Estados Unidos, minha madrinha falava, ó. Ai. E também, Mai, tem o Clube de Leitura do CCBNB, que a gente falou tanto. Você tá com o Clube de Leitura lá também? Também tem. Ele acontece no primeiro sábado de cada mês, dentro da biblioteca, né, do Centro Cultural, com o objetivo principal de difusão da literatura, assim como a divulgação do acervo da biblioteca Inspiração Nordestina. A participação no clube é totalmente gratuita, o público não precisa ter realizado a leitura da escritora ou tema do mês, pois é distribuído um material no momento do encontro e realizado uma leitura compartilhada, seguido de uma conversa puxada por algum mediador ou mediadora, né, convidada do mês. E fica no mesmo endereço que a gente falou agora em cima, né, que é na Conde Deus 560, no bairro do Centro. Esses encontros do CCBNB, eles são mais específicos, porque todo mês eles trabalham com alguma temática ou um autor específico, o que é bem legal, principalmente valorizando a produção nordestina. Legal isso também. E aí, Raimundo, nós te agradecemos. Nosso tempinho já está estourando. Você quer falar? A gente tem que fazer uma sonoplastia de coro. Sempre acontece isso. E aí, você quer falar mais um pouco sobre a caravana? Fazer algum tipo de convite, divulgar algum tipo de ação que vocês vão fazer? Eita, vamos lá. Aproveita o espaço. Aproveita o espaço agora. Bom, são vários convites. Primeiro eu quero convidar que, se você está em uma dessas cidades, né, ouvindo a gente aqui, né, seja no Oroz, São Gonçalo do Amarante, Senador Pompeu, Jijoca de Jericoacoara, né, esteja atento dentro lá da página do Facebook. A gente vai estar em algum momento na sua cidade em outubro. E se você estiver perto da escola que a gente vai trabalhar, compareça lá para partilhar com a gente esse momento de manhã literária, né? Espero também divulgar aqui brevemente o Festival Popular Teatro de Fortaleza, que vai acontecer em novembro. Com certeza até mais tarde vai sair o resultado dos grupos selecionados, então vai ser bem legal a gente também falar sobre o Festival de Teatro que vai acontecer aí.
Hoje também tem a inauguração do Teatro São José, né? Deve estar acontecendo daqui 1 hora e meia, né? Inauguração depois não sei quanto tempo parado, que fim que esse bem cultural vai voltar para a cidade mais uma vez. Tomara que ele tenha uma programação bem legal. Sim. E sobre o Caravana, o convite que eu tenho a fazer é que no dia 17 de outubro, estou só para lembrando, se você estiver passando pelo centro, vá assistir Putz, a Mina que Buscava o Sol, que é o nosso novo espetáculo infantil da Companhia Prisma de Artes, às 14h30, no Teatro Zé de Alencar, palco principal, aberto de grátis. E se você gosta de música para criança, se tudo der certo, no final de outubro, nós, do Grupo Era Uma Vez, estaremos lançando um CD de canções infantis, o nosso segundo CD. Ah, que legal, bacana. Com canções autorais, tá bem legal. Tô aqui bem torcendo que receba logo o CDzinho físico para poder mostrar para vocês. Também a parte mais ansiosa do projeto é quando você está para receber, né? Exatamente, que a gente talvez lance no último domingo de outubro. Não sei o local ainda, mas a gente vai divulgar na página da Companhia Prisma de Artes, tá bom? Obrigado Obrigada, vocês Raimundo, pela presença. pelo convite, eu que agradeço. É isso aí, muito obrigada por vir aqui compartilhar um pouco do seu projeto com a gente. Prosear. Prosear sempre é bom. É sempre bom. E vamos encerrando. É isso, Mai. Eu te agradeço pela companhia de sempre. Todo dia, toda hora. Estamos aqui às 17 horas, de segunda a quinta, conversando sobre cultura, que é um tema tão importante. Isso, então, só pedir que quem está ouvindo fortaleça, fale para os amigos, porque assim, eu fico feliz de ter um programa na minha cidade falando especificamente sobre cultura, então a gente tem que fortalecer, dá um link lá, acompanha, entendeu? Divulga para as pessoas, que é para fortalecer. Dá um like também, compartilha. Ficou a dica, viu? Fica a dica aí, vamos divulgar, que vai ser bem legal para ter mais coisas sendo faladas e todo mundo tendo acesso das programações da nossa cidade. E nós agradecemos muito a quem está nos assistindo, quem vai nos assistir mais à frente, porque o vídeo ficará disponível no nosso Facebook e também no nosso YouTube. Exatamente. E obrigada, boa noite. Amanhã estaremos aqui com nosso tema de música. Tem música. Com a Lídia Maria. Então, nos acompanhem amanhã, que o programa também vai ser muito bom. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia de vocês. Lembrando as nossas redes sociais, @Rádio Ceará News, certo? Você pode encontrar lá todo o nosso material. Acesse também o nosso site, www.cearanews.com.br. Você pode acompanhar a nossa programação, pode conversar com a gente, pode ver as matérias que a gente coloca lá. E também acompanhar a programação aqui da rádio, né? No site a gente tem um streaming, onde você pode escutar as nossas músicas, programação musical, e também a programação dos programas. A gente tem o Prosa Cultural, de segunda a quinta às 17 horas. Temos o Sextou, que também fala um pouco sobre cultura e sobre internet e movimentos que estão acontecendo na cidade. Sempre às sextas-feiras. Às sexta-feira, exatamente, 5 horas da tarde. Temos o Rock Show falando sobre rock. Temos o Conversa Saudável falando sobre vida saudável. Temos o Sem Frescura falando sobre o universo feminino. Ceará Digital, que foi inclusive hoje comigo e com a Tainara, falando aí um pouquinho sobre o mundo digital, tecnologias, marketing digital e redes sociais, enfim. Então, toda a nossa programação está bem diversificada. Teve de olho no mercado também hoje, falando um pouco sobre economia e mercado. Então, a gente tem Ceará Notícias, que é todo dia, de segunda a sexta, 11 horas da manhã, falando sobre o cenário político da cidade e nacional. Então, a gente tem uma grade de programação bem variada, onde vocês podem acompanhar diversos temas e ficarem aí ligadinhos com a gente. Como o Raimundo disse, deixem um like, compartilhem o material, compartilhem o nosso material para mais pessoas ficarem sabendo também dessa diversidade de programas, né? E principalmente do tipo de linguagem que a gente traz para vocês, que é uma linguagem diferente, é uma linguagem mais leve, que a gente consegue conversar melhor sobre tantos assuntos que às vezes a gente vai deixando de lado, né? Sim. E que são tão importantes. Muito importantes, muito mesmo. Então é isso, agradeço a todos vocês. Raimundo, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. Até breve. Até muito breve. A gente vai ficando por aqui e vocês podem acompanhar o resto da nossa programação pelo nosso site, tá bom? Obrigada e até amanhã. Boa noite. Opa!
Na Ceará News, você pode tudo a todo momento. Acesse www.cearanews.com.br e acompanhe toda a programação no site e nas redes sociais. Facebook, YouTube, Instagram e Twitter. Rádio Ceará News.